Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a ativar o sininho das notificações, a clicar aí sobre o nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao comentário da Palavra de Deus. No próximo domingo, 14 de abril, nós vamos celebrar o terceiro domingo da Páscoa. E nós vamos escutar no Evangelho, uma passagem tirada do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, que na realidade é o relato da primeira aparição de Jesus aos apóstolos, segundo o evangelista São Lucas. São Lucas nos diz que a primeira aparição de Jesus aos apóstolos se deu depois do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. Acredito que você se lembra, isso está lá em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 32, esses dois discípulos que estavam indo tristes para Emaús. Jesus de repente se põe no meio deles e quando chegam mais adiante, Jesus vai cear com eles e eles reconhecem Jesus no partir do pão. Então, segundo São Lucas, esses dois discípulos voltaram para Jerusalém, estavam contando aos apóstolos como eles haviam reconhecido Jesus no partir do pão, quando Jesus entra no meio deles e diz: "A paz esteja convosco". E naquele momento Jesus percebeu que os discípulos tinham dúvidas em seu coração, se realmente eles estavam vendo o Senhor ou não. Então Jesus, ele mostra-lhes seu lado aberto, as suas chagas, pede a eles para tocarem-no e faz mais. Ele pede alguma coisa para comer, então eles dão a Jesus peixe assado. E por que Jesus pede aos apóstolos alguma coisa para comer? Para mostrar-lhes que ele verdadeiramente ressuscitou na carne, que ele não é um puro espírito, como ele mesmo vai dizer no Evangelho que nós vamos escutar no próximo domingo, que ele não é um fantasma. E é isso, queridos irmãos e irmãs, que nós professamos quando nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós não acreditamos que Jesus ressuscitou como puro espírito, não. Jesus ressuscitou na carne. Claro que, como diz o Papa Bento XVI, na sua obra Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitou na carne e vive num novo modo de existência que nós temos dificuldade de entender com a nossa cabecinha deste mundo. E ainda bem, porque significa que é uma realidade nova que nos espera. Mas quando nós professamos no credo que ele ressuscitou ao terceiro dia, nós professamos que ele ressuscitou verdadeiramente na carne. Depois, Jesus vai fazer pelos apóstolos aquilo que ele fez pelos discípulos de Emaús, porque quando se trata da ressurreição do Senhor, quando se trata de entender as Sagradas Escrituras, nós precisamos da luz do alto, da luz do Espírito Santo, da sabedoria que vem do alto. Então vai nos dizer o Evangelho de domingo que vem, que Jesus abriu-lhes a inteligência para entenderem, não a ressurreição, que nós não podemos entender com a nossa cabeça deste mundo, mas para entenderem que tudo o que lhe aconteceu fora previsto pela lei de Moisés, pelos profetas e pelos salmos. E é isso ainda que nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, quando nós dizemos ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois Jesus dá a eles a grande missão, que é a missão de toda a igreja. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Essa é a primeira missão da igreja, queridos irmãos e irmãs, não sei se vocês sabiam. São João Paulo II, o grande São João Paulo II, em duas de suas encíclicas, na Redemptor Hominis e Redemptoris Missio, nos diz que a primeira missão da igreja é dirigir o olhar do homem e orientar a consciência, a experiência da humanidade inteira para o mistério do Cristo. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que só em Jesus a humanidade pode encontrar sentido profundo para a existência e só no Cristo a humanidade pode entender para onde ela caminha. E é isso que nós vemos Pedro fazer na primeira leitura, que na realidade é um trecho do discurso de Pedro, depois que ele curou
um paralítico de nascença lá na porta chamada Formosa no templo. Acredito que vocês se lembram da passagem, está lá em Atos capítulo 3. Pedro e João vão ao templo na hora nona, né, às 3 horas da tarde. Lá eles encontram um paralítico, né? O paralítico pede alguma coisa, era um mendigo que estava lá mendigando na porta do templo, e Pedro e João fixam o olhar sobre ele, dizem: ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. Então Pedro pega o paralítico pela mão e levanta-o. Nessa passagem nós temos um verbo importante, o verbo egeiro, né, que é o verbo utilizado pelos evangelistas, um dos verbos, né, para falar da ressurreição. Então Pedro, ressuscita aquele paralítico. E o que Pedro faz? Ele orienta a atenção das pessoas para Jesus. As pessoas, logo que veem aquele paralítico curado, acorrem junto de Pedro e João, como para exaltá-los, e Pedro diz o seguinte: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pedro sabia muito bem que a missão da igreja era fazer com que as pessoas fixem o olhar delas em Jesus, porque só em Jesus está a salvação. A salvação não está em nós. Claro que nós podemos ser instrumento da salvação de Jesus para as pessoas, a igreja é instrumento de salvação para a salvação das pessoas, mas a salvação vem de Cristo, vem do Senhor. Então Pedro, no seu discurso, vai ainda dizer: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso somos testemunhas. Então Pedro estava cumprindo a missão que Jesus deu a ele, aos apóstolos, lá quando apareceu para eles a primeira vez: e vós sereis testemunhas de tudo isso. Na sequência daquilo que aconteceu lá na porta do templo, chamada Formosa, nós vamos ver lá nos Atos dos Apóstolos que Pedro e João vão ser presos. E quando Pedro está diante do Sinédrio, que tinha autoridade para julgar Pedro e João e para decretar que eles deveriam morrer, Pedro vai ainda dizer com coragem: em nome de Jesus Cristo Nazareu, aquele que vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Mais uma vez, com coragem, Pedro orienta o olhar de todos aqueles que estavam vendo lá no Sinédrio, diante das autoridades judaicas, para Cristo. Essa é a missão da igreja: apontar o olhar de todo homem, de toda mulher, para Jesus ressuscitado. Claro que nós sabemos que Jesus ressuscitou, não só porque ele apareceu aos apóstolos, e porque os apóstolos, todos com exceção de São João, segundo a tradição da igreja, deram a vida por Jesus, porque eles viram ele ressuscitado, não tinham mais medo da morte. Mas claro que, vendo que o Senhor opera através da igreja, nós podemos também chegar à conclusão de que Jesus ressuscitou. Acredito que você vai estar de acordo comigo: o morto não pode fazer nada por nós. Se Jesus curou o paralítico lá na porta do templo chamada Formosa, através de Pedro e João, através da igreja, se Jesus continua ainda mudando muitas e muitas vidas, continua ainda curando muitas e muitas pessoas, é porque ele está vivo no meio de nós, e nós podemos também experimentar o poder da ressurreição, o poder do ressuscitado, pedindo a ele que haja em nosso favor. Por isso é o que eu convido você a fazer neste próximo domingo, terceiro domingo da Páscoa, que nós também possamos experimentar o poder do ressuscitado em nossas vidas. Não sei se você está aí adoentado na alma, adoentado no seu psíquico, adoentado no seu corpo, não sei como está a sua vida. Talvez você esteja paralítica como o paralítico lá da porta do templo chamada Formosa. Talvez você não esteja paralítico no corpo, mas está paralítico na alma, não consegue andar, não tem forças para caminhar. Deixe que neste dia e no próximo domingo, quando você for participar da Eucaristia, deixe que o ressuscitado te levante. Deixe que o ressuscitado te ilumine, como ele iluminou a vida dos discípulos de Emaús, que estavam caminhando tristes, como se tudo tivesse terminado lá no alto do Calvário. Deixe que o ressuscitado manifeste-se a você, como se manifestou aos apóstolos. Deixe que o ressuscitado te levante, como ele levantou
o paralítico através de Pedro e João lá na porta do templo em Jerusalém. Deixo aqui a minha bênção, desejando que você possa verdadeiramente experimentar a presença do ressuscitado na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até a próxima, se assim Deus o permitir. Fiquem todos com Deus.